Bom dia! Que bom estar aqui com você. Estamos começando uma nova semana e hoje nós vamos estudar a lição 4. Você está com a sua lição aí? Vamos lá, página 30. Olha, nós já estamos na página 30 da lição, como passa rápido, né? Você já deixou seu like hoje aí? Já compartilhou com seus coleguinhas? Não esqueça, venha todo dia aqui assistir, porque eu não gosto de ficar sem você. Não adianta gravar aqui se você não vai assistir. Quero você comigo aqui todo dia, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar a nossa lição. E a nossa lição de hoje fala sobre coragem. Você tem coragem? Você é corajoso, corajosa? Ou você é medroso? Para que será? Tem coisas que a gente tem mais coragem do que outras, né? Nós vamos estudar a lição de sábado que vem, né? Que vamos estudar todos os dias. Hoje é domingo, nós vamos estudar a primeira parte da lição. E vamos estudar uma história de guerra. Você gosta de guerra? Eu também não gosto, não. Mas a história aqui vai ensinar muita coisa interessante. Nós vamos aprender sobre como ter confiança em Deus. Naquela época as pessoas tinham muita confusão de guerra. Era o povo de Deus e os povos dos inimigos, né? E aí eles brigavam muito. E um povo que era bem inimigo, que vocês devem se lembrar bem da história, de algumas histórias deles, são os filisteus, né? Os filisteus, eles eram muito briguentos, os filisteus que tinham na história de Sansão tem a ver com os filisteus, né? Sempre tinha aquelas guerras, aqueles gigantes, né? Contra Davi, Golias também. Então, sempre o povo de Deus tinha guerra contra os filisteus, eles eram muito poderosos, né? E vocês já imaginaram você ir para uma guerra, um soldado ir para uma guerra sem uma espada? Sem um escudo, sem nada. Você já imaginou? Como que a gente vai lutar, não é? Só ter o escudo, por exemplo, o rei. O rei vai com a espada e os soldados tudo vão sem espada. Como é que eles vão lutar? Pois não é que o povo filisteu fez isso, proibiu tirou todas as armas e proibiu todo o povo de ter ferreiros. Era aquela profissão que fazia as armas, trabalhava com ferro, né? Então ninguém não pode ter um feito. Se você quer comprar uma espada, você tem que vir lá no povo filisteu e perguntar se você pode comprar. E daí eles põem um preço enorme para ninguém ter espada ou negavam a venda. Então os soldados os israelitas, os soldados do povo de Deus, estavam desarmados, porque os filisteus estavam com as armas todas e não deixavam eles fazerem. Eles eram os piores inimigos do povo, né? Bom, um dia, o filho do rei, que chamava-se Jonatas, o rei era Saul, o filho dele chamava Jonatas, ele saiu, ele escutou que tinha algum exército ali perto, então ele saiu com seu escudeiro e foram, tinha um grupo de 600 soldados, né? E eles foram sem falar nada para o seu pai procurar aonde estava aquele grupo de soldados inimigos. Aí o pai dele não sabia, só foi ele e o seu escudeiro. Os dois exércitos estavam acampados para uma guerra. E então Jonatas saiu escondido e foi com seu escudeiro olhar o acampamento do inimigo, né? Aí o que ele fez? Ele se arrastou, sabe, de quatro, assim, gatinhado, foi se arrastando por cima da montanha, num lugar bem, bem difícil, uma encosta, e aí viu aquele poderoso exército do inimigo, poderoso exército dos filisteus, do outro lado do penhasco. Aí ele falou assim para o seu escudeiro: vamos ao posto militar do povo inimigo? Vamos lá ao posto militar daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor dê ao nosso favor, age em nosso favor, porque nada pode impedir se o Senhor quiser nos salvar, seja com muitos ou seja com poucos. Então Jonatas falou para o seu escudeiro: então vamos lá, vamos ver, vamos falar com o chefe, a chefia lá dos militares. Olha que coragem, ir lá falar com a chefia da guarda. O que será que ele queria saber? Ele pediu um sinal para Deus. Olha, eu vou falar com eles e o Senhor me dá um sinal, se é para a gente lutar com eles ou não.
Eu vou ter um tete-a-tete lá com eles e a gente vai ver qual é o plano deles. Então eles montaram um plano para atacar o inimigo. Olha, qual será esse plano, hein? E o que será que Davi foi falar com aqueles posto militar? Gente, é muita coragem. Eu não tinha coragem de ir lá no inimigo querer falar ainda com o posto militar. Pois ele fez isso. Será que você teria coragem? Eu? Eu jamais teria essa coragem. Pois é, a nossa lição de hoje termina aqui. Mas nós temos aqui a hora da pesquisa. Você pega a sua lição, pega uma caneta e nós vamos responder juntos, tá bom? Vamos responder juntos. Vamos então ver a primeira pergunta. É na página 31, tá bom? A primeira pergunta é: como os filisteus reagiram quando Jonatas e seu escudeiro falaram com eles? Como será que eles reagiram? Então vamos ver aqui, 1 Samuel 14, tá? 1 Samuel 14. Vamos ver, 14, verso 11 e 12. Diz assim: dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Olha só, então ele já está continuando a história, né? Pelo jeito, Jonatas foi lá e o chefe militar falou: já estão saindo dos buracos, chamando eles de rato, né? Ou de topeira, né? Que fica escondido nos buracos, né? Olha só. Então vamos lá, como os filisteus reagiram? Então aqui tem algumas alternativas, nós vamos marcar com o X a alternativa correta. Vamos lá, eles saíram correndo desesperados? Tempo. Não, eles não saíram correndo desesperados. Vamos ver a próxima. Começaram a descer pelas cordas e atacar Jonatas e seu escudeiro? Tempo. Não, também não fizeram isso. Será que é a última resposta? Vamos ler. Disseram que os israelitas estavam saindo dos buracos e os chamaram para subir e serem derrotados. Será que é isso? Tempo. Muito bem, isso mesmo. Vamos pôr um xizinho? Foi exatamente essa a resposta certa. Vamos continuar? Segunda pergunta. O que Jonatas e seu escudeiro fizeram quando viram o sinal de que o Senhor queria que lutassem contra o inimigo? 1 Samuel 14, verso 13. Diz assim: então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Nossa, forte, né? Então a primeira pergunta diz assim, vocês vão falar se é falso ou verdadeiro, tá bom? Então, desistiram porque ficaram com medo da batalha? Tempo. O que você respondeu? Falso ou verdadeiro? A minha resposta é falso. F de falso. Porque a pergunta é: o que Jonatas e seu escudeiro fizeram quando viram que o sinal de Deus era para que lutassem? Então, aqui está dizendo, desistiram porque ficaram com medo? Não, né? Vamos ver o próximo. Próxima pergunta diz assim: Jonatas escalou usando as mãos e os pés e o escudeiro foi logo atrás. É verdadeiro ou falso? Tempo. Eu não sei se você respondeu certo, mas a resposta correta é verdadeiro. Põe um V de verdadeiro. Última pergunta. Jonatas começou a derrubá-los e o seu escudeiro os matava logo atrás dele. Você vai responder verdadeiro ou falso? Tempo. Você respondeu o quê? A resposta correta é verdadeiro. Muito bem, vamos ler agora o texto que tem aqui, a notinha? A notinha diz assim: Jonatas e seu escudeiro demonstraram que estavam agindo sob a influência e as ordens de alguém mais que humano.
Visto de fora, a estratégia parecia absurda e contrária a todas as regras militares. Mas a ação de Jonatas não se baseava na inteligência humana. Ele não confiava na própria capacidade e na de seu escudeiro. Ele era um instrumento que Deus usou em favor de seu povo Israel. Que linda nota, né? Aqui está dizendo que ele lutava não era com as forças humanas, mas era com as forças de Deus. Ah, agora sim, com as forças de Deus, a gente pode ser corajoso, né? Porque sozinho, humanamente falando, não dava coragem de fazer isso que eles fizeram, né? Mas Deus estava com ele, pediu um sinal e ele foi sempre com a proteção de Deus. E você, será que você faz isso? Você pede a proteção de Deus quando você precisa de alguma coisa? Muitas vezes a gente quer ser corajoso com a gente mesmo. Ah, eu consigo, eu posso, eu faço. Mas isso não dá certo. Né? A gente, não é sempre que a gente consegue, que a gente pode, que a gente faz. A gente pode, tem um verso que diz assim, posso tudo naquele que me fortalece. Né? E o verso, vamos estudar o verso para a gente concluir a nossa lição de hoje? O verso de hoje está em 1 Samuel 14:6. Olha, não esqueçam que essa história toda está baseada no capítulo 14. Então é fácil da gente lembrar, tá bom? 1 Samuel capítulo 14, verso 6. O que está escrito lá? Diz assim: E Jonatas disse a seu escudeiro: Sim, vamos chegar até onde estão aqueles homens que não respeitam a Deus. Talvez o Senhor faça um milagre para nós, porque Ele pode dar a vitória por meio de muitos ou de poucos. Olha, o verso é comprido, hein? Vamos tentar decorar mais uma vez. E Jonatas disse a seu escudeiro: Sim, vamos chegar até onde estão aqueles homens que não respeitam a Deus. Talvez o Senhor faça um milagre para nós, porque Ele pode dar a vitória por meio de muito ou de poucos. Amanhã a gente repete e a gente vê se a gente consegue decorar, tá bom? Você gostou da história de hoje? É uma história meia barulhenta, história de guerra, né? E amanhã, será que vamos continuar com história de guerra? Amanhã vamos ver. Então, esteja aqui amanhã de novo para a gente continuar a nossa lição, tá bom? Olha, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu espero você. Ó, um beijo enorme no seu coração. Você sabe que eu amo você e que eu fico esperando você todo dia, né? Então, tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.